meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Se você tentou estudar detalhadamente a questão da compra de um TS usado, com certeza se deparou com o termo máquina construtora. Neste artigo, consideraremos os aspectos legais da posse de tais automóveis, sinais e formas de determinar a serragem. Lado jurídico da questão. Construtor são TS que, entre os dados do pontos, indicam a substituição do motor e da carroceria. Também sob essa definição, muitas vezes caem cerrados, que ainda têm diferenças. Esses dois conceitos se originaram da forma de importação de carros do Japão. Uma breve excursão pela história, em até 2009, era mais favorável importar a carroceria e o motor do carro separadamente. Para o registro bem-sucedido, o proprietário precisava da conclusão do NAMI e do SSCTS. Com base no certificado de conformidade do projeto do veículo e na conclusão da NAMI, os policiais de trânsito emitiam as unidades com as marcas correspondentes no pontos. Esses construtores são considerados legais. A principal condição é que todas as unidades e conjuntos importados devem estar em conformidade com as características técnicas, ter o documento apropriado sobre importação legal e liberação alfandegária. Depois de 2008, os impostos sobre a importação de corpos inteiros aumentaram significativamente. Em busca de maneiras de economizar dinheiro em documentos, as carrocerias começaram a ser importadas como peças de reposição e sucata. Muitas vezes, apenas as armações, na medida do possível, carrocerias desmontadas, vinham do Japão. Posteriormente, entrou em vigor uma lei que proibia a importação de carrocerias inteiras, sob qualquer pretexto, sem o pagamento de uma taxa, a primeiro 5.000 euros e depois 3.000 euros. Em 2011, as estruturas e os cascos, ou estrutura de suporte de carga, foram equiparados a carrocerias. Como resultado, com base nos regulamentos técnicos que definem o veículo básico, a proibição oficial do registro de veículos de construção foi proibida desde 2009. No entanto, se a importação de unidades do Japão e o desembaraço alfandegário oficial tiverem sido feitos antes da entrada em vigor da lei relevante, o registro não poderá ser negado ao proprietário. Esquemas de registro em rotatorias como a imposição de taxas e as estruturas rígidas de registro tornaram a importação de um carro do Japão não lucrativa. Muitas pessoas começaram a formalizar o veículo por meio de esquemas fraudulentos. Foi nesse momento que surgiu a serragem de carros. Agora, do Japão, não vinham mais carrocerias inteiras ou estruturas, mas sim cascos serrados. A polpa ou parte das longarinas com paralamas e suportes dianteiros, a carpios, podiam ser cortados do carro. Como resultado, descobriu-se que o imposto era pago pelas peças e pelo metal. Na Rússia, essas carrocerias foram soldadas e registradas como carros comuns. Acontece que a importação do Japão é ilegal, mas esses carros não têm o direito de serem registrados e de circular livremente. Comprar um carro desses e causar problemas. Mesmo que o carro tenha sido registrado de forma indireta, a discrepância será revelada ao tentar registrá-lo novamente. Como resultado, uma proibição de ações de registro será imposta a um carro de design ilegal. Uma das variantes fraudulentas de registro e a soldagem de um número de identificação individual do carro, a código VAN. Uma pequena parte de metal foi soldada em um carro de design, no qual o código VAN foi localizado, a chamada barra de um veículo real existente. Este último, por exemplo, poderia ser roubado. Obviamente, esses carros são considerados ilegais. Em casos raros, todo o painel do motor é soldado novamente nas juntas da carroceria. As costuras são tratadas com selante, de modo que quase impossível notar traços de carroceria. Em alguns carros, o código VAN pode estar localizado nos vidros ou no assoalho próximo ao banco do passageiro. Você definitivamente precisa saber essa informação se for comprar um carro usado. A verificação do código VAN é obrigatória não apenas para carros do Japão, pois até mesmo um carro usado no território da Federação Russa pode ter um número estrangeiro soldado. Com o que se deve ter cuidado agora você sabe o que é um carro cerrado e como os carros foram do Japão para a Federação Russa. Antes de mais nada, você precisa tomar cuidado com os construtores ilegais.
uma vez que um carro construtor legal é apenas um carro desmontado e remontado. Aqui você deve ter cuidado apenas com os artesãos não qualificados que realizaram o trabalho. Se a fiação foi danificada durante o processo de montagem, há risco de ignição ou falhas eletrônicas. Mas há uma série de boas razões pelas quais você deve evitar comprar carros serrados do Japão em violação da rigidez da carroceria. Na maioria das vezes, a seção traseira do veículo é cortada. A linha de corte corre ao longo das colunas traseiras da carroceria, linhas no ponto de montagem do banco traseiro. A montagem na fábrica começa com a soldagem dos elementos estampados da carroceria à moldagem do assoalho totalmente em metal. A costura de solda, sem a qual é impossível serrar, reduz significativamente a rigidez da estrutura de suporte de carga. No caso de um impacto, as zonas de deformação estabelecidas pelos projetistas e os cálculos da resistência do metal não são mais relevantes. Muitas vezes, no caso de um acidente, a parte soldada da carroceria é simplesmente arrancada. Nesse caso, nenhum sistema de segurança passiva pode garantir a saúde e a vida dos ocupantes. Essas disposições são relevantes mesmo se o trabalho for realizado por um soldador qualificado. Mas, afinal, ao comprar, você não saberá quem deu uma segunda vida ao carro depois de transportá-lo do Japão. Há probabilidade de violação da geometria à estrutura de suporte de carga da carroceria. Se o carro foi soldado de forma torta, a dirigibilidade será prejudicada. Nesses carros, há um desgaste irregular da borracha. Componente estético. Após a soldagem, o carro precisa inevitavelmente de pintura. A qualidade dos materiais, bem como a conformidade com as normas tecnológicas, depende de quanto tempo o carro manterá sua aparência apresentável. Características do chassi e da carroceria de suporte de carga ao importar carros com estrutura, apenas a carroceria é serrada. A estrutura permanece intacta, o que, se for soldada e montada corretamente, praticamente não afeta a resistência. Em geral, o projeto dos carros com estrutura é mais simples. E por isso que, de acordo com alguns dados, o número de cópias importadas não é muito menor do que o número de carros com carroceria de suporte de carga. Leve em conta que, independentemente do projeto, há carros que, mesmo depois de 2009, foram importados legalmente, com o pagamento do imposto integral. Ajuda externa para garantir que você não compre um carro serrado. Antes da transação, não deixe de entrar em contato com a polícia de trânsito. Você pode solicitar um exame forense para confirmar a conformidade das unidades e conjuntos numerados. Além disso, o carro pode ser verificado na base de carros roubados, o que também é importante. E melhor combinar com o comprador a transferência total dos fundos somente depois que o carro tiver sido registrado novamente. Se você não entende de carros, pode recorrer a organizações especiais de fornecimento de carros. Nas regiões onde a importação de carros do Japão é um grande negócio, há pessoas especializadas em serragem. Para determinar a prancha, é usado um dispositivo especial que mede a espessura do metal. Isso permite identificar inequivocamente uma solda. O corte da serra do corpo pode ser determinado por você mesmo. Como determinar? Para não comprar um corte de serra, recomendamos que adquira um medidor de espessura. A costura de solda antes da pintura é mascarada com massa de vidraceiro, que você determinará facilmente. Certifique-se de medir os locais típicos de corte. Remova as vedacões da porta. Desparafuse ou remova, se o proprietário permitir, o revestimento plástico do interior. Você poderá identificar a costura mesmo a óleo nu. Preste atenção à tonalidade da pintura, chagrin. Após a montagem, esses carros são pintados, na maioria das vezes, pelo método de transição. Ao escolher um carro usado, não deixe de lado as informações sobre a identificação de carros quebrados e câmbio. Essas dicas certamente o ajudarão a identificar um carro serrado. Em conclusão, ao considerar a compra de um veículo de construção ou um carro serrado, é fundamental avaliar cuidadosamente os riscos envolvidos. A pesquisa minuciosa sobre o histórico do veículo, a verificação de documentos e a análise das condições mecânicas podem fazer toda a diferença. Lembre-se de que um investimento consciente pode evitar surpresas desagradáveis no futuro. Portanto, pese os prós e contras e tome uma decisão informada para garantir que sua compra seja segura e vantajosa.